Existe um mistério que assombra a literatura brasileira há mais de um século. Uma pergunta que divide opiniões, destrói certezas e nos faz questionar a própria natureza da verdade. Capitu traiu ou não traiu Bento Santiago? Bem-vindos ao canal. Hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas de Dom Casmurro, a obra-prima absoluta de Machado de Assis, publicada em 1899. Mas atenção! Não espere apenas uma historinha de amor. O que você está prestes a ouvir é o relato de um homem corroído pelo ciúme, um julgamento onde nós somos os jurados e o narrador. Bem, o narrador é o próprio acusador, juiz e vítima. Prepare-se para conhecer a história de Bento Santiago, o homem que construiu uma réplica do seu passado apenas para tentar entender onde foi que a sua vida desmoronou. Se você gosta de análises profundas e mistérios psicológicos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha comigo desvendar os segredos de Dom Casmurro. Capítulo 1. O fim antes do início. Para entender essa história, precisamos começar pelo fim. Nosso narrador é Bento Santiago, um homem velho, amargo e solitário, que ganhou o apelido de Dom Casmurro por viver trancado em si mesmo, calado e isolado. Ele mora no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, em uma casa que ele mandou construir para ser uma réplica exata da casa onde viveu sua infância, na Rua de Matacavalos. Mas por que alguém faria isso? Bento nos diz que seu objetivo é atar as duas pontas da vida e recuperar na velhice a alegria da mocidade. Porém, ao longo das páginas que ele mesmo escreve, percebemos que o verdadeiro motivo é outro. Ele está montando um tribunal na própria cabeça. Ele escreve para se justificar, para provar a si mesmo e a nós, leitores, que foi vítima de uma conspiração cruel. E tudo começa com uma promessa. Capítulo 2. A promessa e os olhos de ressaca. Voltamos no tempo. Bentinho é um jovem de família rica, criado sob as saias da mãe, Dona Glória. Antes mesmo de Bentinho nascer, Dona Glória, após perder o primeiro filho, fez uma promessa solene a Deus. Se o próximo bebê fosse homem, ele seria padre. O problema é que Bentinho cresce e descobre algo muito mais atraente do que a vida no altar, a sua vizinha, Capitolina ou simplesmente Capitu. Capitu era uma garota de origem humilde, mas dona de uma inteligência afiada e de um magnetismo irresistível. É aqui que Machado de Assis nos entrega uma das descrições mais famosas da história da literatura. Bento, já velho, descreve a jovem Capitu como tendo olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ele também os chama de olhos de ressaca. Não a ressaca de quem bebeu demais, mas a ressaca do mar. Aquela força oculta e silenciosa que puxa tudo para as profundezas. Bentinho, um garoto tímido, ingênuo e mimado, é completamente tragado pelas ondas desse mar que é Capitu. Eles se apaixonam perdidamente e fazem um juramento infantil. Casariam um com o outro e com mais ninguém. Mas havia um obstáculo gigantesco no caminho, o seminário. Capítulo 3. O seminário e o amigo perfeito. O agregado da família de Bentinho, um homem calculista chamado José Dias, lembra Dona Glória da promessa. Contra a própria vontade, Bentinho é enviado ao seminário para se tornar padre. Capitu, brilhante e prática, sugere a Bentinho diversas estratégias para sair de lá, demonstrando desde cedo sua capacidade de manipular situações. Ou, pelo menos, é assim que o narrador idoso quer que a gente veja. É dentro do seminário que Bentinho conhece a segunda peça fundamental desta tragédia, Ezequiel de Souza Escobar. Escobar é o oposto de Bentinho. É articulado, excelente em matemática, carismático e prático. Os dois se tornam amigos inseparáveis. Bentinho idolatra Escobar. Escobar, por sua vez, entende o desespero do amigo e é quem encontra a solução brilhante para livrar Bentinho da batina. Ele sugere que Dona Glória doe um escravo para o seminário ou pague os estudos de um órfão que realmente tenha vocação, transferindo a promessa. A ideia funciona perfeitamente. Bentinho está livre. Ele vai para São Paulo, estuda direito, forma-se advogado e, finalmente, retorna ao Rio de Janeiro para cumprir seu destino. Capítulo 4. O quarteto inseparável. Chegamos aos anos dourados. Bentinho e Capitu se casam em uma cerimônia linda. Escobar, que também largou o seminário para se tornar um comerciante rico e bem-sucedido, casa-se com Sancha, que por coincidência era a melhor amiga de escola de Capitu. Forma-se, então, um quarteto inseparável. Bento, Capitu, Escobar e Sancha.
Eles jantam juntos, vão ao teatro juntos, dividem os segredos e as alegrias da vida conjugal. A felicidade parecia completa, exceto por um detalhe que corroía Bento por dentro. Ele e Capitu não conseguiam ter filhos. Anos se passam. A frustração aumenta. Até que, finalmente, as preces de Bento parecem ser atendidas. Capitu engravida e dá à luz um menino saudável. Em homenagem ao grande amigo que o salvou do seminário, Bento decide nomear o filho de Ezequiel. Tudo parecia perfeito. Mas, na literatura de Machado de Assis, a perfeição é apenas o tapete que esconde o alçapão da tragédia. Capítulo 5. O afogamento e a semente da dúvida. Escobar, apesar de ser um homem incrivelmente inteligente, tinha um defeito fatal. Confiava demais em si mesmo. Ele adorava nadar no mar revolto. E, em uma manhã fatídica, o mar da praia do Flamengo cobra o seu preço. Escobar se afoga. É no velório do melhor amigo que o mundo de Bento Santiago começa a ruir. Enquanto Bento está desolado, ele observa Capitu se aproximar do caixão. O narrador nos descreve a cena com precisão cirúrgica. Ele diz que Capitu olhou para o cadáver de Escobar como uma viúva sobrevivente. Havia uma dor profunda, íntima, verdadeira demais para ser apenas a dor da perda de um amigo. A partir desse momento, a semente da dúvida, que já estava plantada no fundo do coração inseguro de Bento, germina e toma conta de toda sua mente. Bento começa a olhar para o próprio filho, Ezequiel, com outros olhos. O menino cresce e adquire traços incômodos. O jeito de falar, o formato do rosto, a forma como movimenta os pés e os braços, a mania de tentar imitar os outros. Tudo no menino pequeno começa a gritar o nome de Escobar. Bentinho fica paranoico. Para ele, Ezequiel não era apenas parecido com um amigo morto. Ezequiel era a cópia em miniatura de Escobar. O diagnóstico de Bento estava formado. Ele havia sido traído pelas duas pessoas que mais amou na vida. Capítulo 6. A xícara de café e o julgamento final. A paranoia se transforma em loucura. Bento não suporta mais a visão do filho, não suporta mais a presença de Capitu. Ele começa a evitar a própria casa. Até que chegamos ao clímax aterrador do livro. Bento decide dar um fim à própria vida. Ele prepara uma xícara de café e mistura veneno. Ele está prestes a beber quando o pequeno Ezequiel, inocentemente, entra correndo no escritório. Bento olha para o menino e a loucura atinge seu ápice. Ele desiste de se matar. Em um momento de pura escuridão, pensa em dar o café envenenado para a criança. Ele chega a levar a xícara aos lábios do menino. É salvo no último segundo pela entrada repentina de Capitu. Capitu, percebendo o abismo no qual o casamento havia caído e confrontada por Bento, que joga a suposta traição na sua cara, reage com orgulho e dor. Ela não se ajoelha implorando perdão. Ela diz que se ele a acha culpada, a separação é o único caminho. Bento silencia a história para a sociedade. Ele inventa uma viagem e exila Capitu e Ezequiel na Suíça. Ele retorna ao Brasil sozinho. Capitu acaba morrendo na Europa anos depois, sem nunca mais voltar. Ezequiel, já um jovem adulto estudando arqueologia, volta ao Brasil para visitar o homem que ele ainda acredita ser seu pai. Bento, ao ver o rapaz, fica horrorizado. Para ele, era o próprio fantasma de Escobar de pé em sua sala. Bento o despede friamente. Meses depois, Ezequiel morre de febre tifoide em uma expedição arqueológica em Jerusalém. Capítulo 7. O veredito de Machado de Assis. E assim, Bento Santiago está completamente sozinho. Ele constrói a réplica de sua casa no Engenho Novo, escreve este livro e se consagra como Dom Casmurro. Mas aí voltamos à grande pergunta do início do vídeo. Capitu traiu ou não traiu? O golpe de gênio de Machado de Assis é exatamente não nos dar a resposta. Durante muitas décadas, os leitores acreditaram cegamente em Bento, condenando Capitu. Afinal, nós só ouvimos a voz de Bento. É ele quem segura o microfone, é ele quem escreve a história, é ele quem edita as memórias. Mas quando lemos com atenção, começamos a notar as falhas. Bento sempre foi inseguro, sempre foi ciumento. Na infância, sentia ciúmes até de um simples cavalo que Capitu olhava. Ele admite que sua memória falha, dizendo que ela é como uma senhora que às vezes troca as datas. A semelhança do menino com Escobar poderia ser apenas uma coincidência ou fruto da imaginação de uma mente doente por ciúmes.
Afinal, na época, eles passavam os dias inteiros juntos. Capitu, a garota inteligente e prática, foi apagada pela narrativa de um homem que precisava encontrar um culpado para sua própria infelicidade e frustração com a vida. O verdadeiro réu no tribunal de Machado de Assis não é Capitu, é Bento. E, por extensão, o próprio leitor, que é desafiado a não acreditar em tudo que lhe contam. Dom Casmurro não é um livro sobre traição física. É um livro sobre a traição da própria mente, sobre como o ciúme pode criar monstros e destruir mundos inteiros. E agora eu passo a palavra para o verdadeiro tribunal, você que está assistindo. Você é o juiz. Capitu traiu ou tudo foi fruto da imaginação doentia de Bentinho? Deixe o seu veredito aqui embaixo nos comentários, eu vou ler e responder os melhores. Se esse vídeo ajudou você a entender esse clássico da nossa literatura, não esqueça de deixar aquele like fortalecedor, se inscrever no canal para não perder os próximos resumos e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que vai fazer o Enem ou que adora um bom mistério. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima história.